Vai. Bom dia a todos os alunos do quarto e quinto bloco da disciplina de Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia. Hoje a nossa aula vai ser sobre a norma regulamentadora, a NR17. O que essa norma diz sobre a ergonomia no trabalho? Qual é a sua importância do uso dessa norma regulamentadora da NR17 dentro das empresas e para os seus funcionários? Você sabe o que é o termo NR17? O termo NR17, ele significa, dentro da área da ergonomia no trabalho, uma normativa que venha trazer grande importância não só para os funcionários, como também para toda a normatiza das empresas. Então, veja bem, a NR17, ela serve para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Ela também tem a sua importância, por quê? Porque ela cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho dentro das normativas da NR17, devendo ao mesmo tempo abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Então, todo o trabalho a ser exercido dentro dessa NR17, ela tem que seguir todo um parâmetro voltado para a análise ergonômica, como as condições de trabalho exercidas por esses funcionários, bem como todas as regras às quais são submetidos os funcionários e os empregadores. Então, o chamado risco ergonômico, ele pode ser a origem de inúmeras doenças ocupacionais graves que vão de Lé até as DORTs, né? Que são as doenças osteomuscular relacionada ao trabalho. Sendo assim, um ambiente de trabalho que falhe em oferecer adequação ergonômica colabora para o adoecimento dos trabalhadores. Então, para tratar desta questão, foi elaborada a NR17. Esta norma regulamentadora, ela é a diretriz por trás das boas práticas de ergonomia. Lembremos que o conceito trata da ciência que promove adaptações de ambientes, equipamentos e objetos, determinando o contexto, ou seja, dando uma funcionalidade adequada às atividades exercidas pelos funcionários dentro da empresa, bem como conforto, proteção e segurança durante a realização dessas atividades dentro das empresas. Então, sua função primordial da NR17 é melhorar a qualidade de vida e a atividade praticada dos funcionários das empresas que adotam essa regulamentação da NR17. Então, com isto, a NR17 adaptada, né, dentro dessas empresas, ela vai fazer com que proporcione o melhor rendimento dos colaboradores, ao passo em que são prevenidas patologias de repetição e má postura. E elas não são as únicas normas regulamentadoras que venham a servir de embasamento para proporcionar essa segurança e um bem-estar durante a realização das atividades. É por isso que, para cada função, haverá normas específicas de boas práticas, para que não ocorram essas lesões no ambiente de trabalho e não venha dar importância aos absenteísmo, o afastamento do funcionário
do seu ambiente de trabalho. E não venha a quebrar também com inúmeros afastamentos, inúmeros funcionários sem poder exercer suas funções, não venha quebrar o próprio INSS. Por quê, pessoal? Hoje nós sabemos que a situação está cada vez mais difícil em relação à previdência privada. Então, as empresas têm um alto custo quando o funcionário se afasta do ambiente de trabalho. Ela tem um custo com ações, ela tem um custo com trabalhos exercidos por outros funcionários que têm que cumprir a função daquele funcionário que foi afastado. Então, o maior objetivo da NR17 é justamente isso, proporcionar um ambiente adequado, confortável, um ambiente que esteja propício a qualquer atividade que o funcionário venha a exercer. E, posteriormente, ele possa cumprir as funções exigidas por seus patrões e possa proporcionar o maior objetivo que as empresas exigem, que é o lucro, é o cumprimento das suas tarefas diárias. Então, com essa função primordial da NR17, que é melhorar a qualidade de vida e a atividade praticada dos funcionários dentro da empresa, vai fazer com que proporcione o melhor rendimento dos colaboradores, ao passo em que são prevenidas as patologias de repetição e essa má postura. E o importante é a adaptação do trabalho às necessidades psicofisiológicas dos profissionais da empresa. Vamos conferir então o que diz a norma NR17. O que diz a NR17 sobre a ergonomia no trabalho? Qual é a sua importância? De modo resumido, a NR17 ela regulamenta a ergonomia no trabalho, pautando-se em 3 objetivos principais. São eles: conforto, redução de lesões e aumento da produtividade. Ela se aplica, sim, àquelas atividades que envolvem movimentos repetitivos, longos períodos de pé ou sentado e levantamento de cargas. Além disto, a norma ela apresenta 2 anexos que tratam dos requisitos de trabalho para operadores de cheques e telemarketing. No item 17.6 da norma regulamentadora da NR17, ela orienta a respeito das condições do ambiente laboral. É onde se registra a necessidade de adequação do local à atividade e características dos trabalhadores. Deste modo, são consideradas normas produtivas, tempo exigido, modo operatório, ritmo de trabalho e conteúdo do serviço realizado. Existe ainda, gente, tópicos que ajudam a regulamentar a jornada de trabalho. A NBR ISO 11.022, dígito 2013. A NBR ISO 11.226, dígito 2013. É um exemplo e aborda nesta NBR o que se aborda. Ela aborda as posturas estáticas de trabalho e outros assuntos referentes à iluminação, o piso, as condições de ambiente, que vem a proporcionar um conforto, uma segurança para os seus funcionários. Então, existem ainda vários outros tópicos, várias outras NR, como a ISO 11.228, dígito 3 de 2014, que traz informações sobre a movimentação repetitiva de cargas leves. Todas essas
NBR da ISO 11.226 de 2013, quanto a ISO 11.228, dígito 3, de 2014, elas estão dentro da norma regulamentadora da NR17, né? E que tem sua importância no ambiente de trabalho para evitar as lesões, os movimentos repetitivos e sabermos qual é a carga ideal que determinados funcionários podem estar fazendo um levantamento da carga e da descarga em determinado ambiente de trabalho e que não venha proporcionar uma lesão, causando então aquele funcionário uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, ou seja, um DORT, e consequentemente o seu afastamento do ambiente de trabalho, o que vem a fazer com que ocorra um declínio na produção das empresas e no seu lucro. Então, por que devemos prestar atenção à ergonomia do trabalho? Por que as empresas hoje elas têm essa visão de querer que exista essa adequação da NR17 junto à ergonomia no ambiente de trabalho? Aí a nossa importância da fisioterapia do trabalho. É aonde se dá o primeiro passo de tamanha importância do DAF, que é o fator de proteção acidentária, aonde é necessário ter o fisioterapeuta do trabalho dentro de toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada. Então, vamos voltando atrás, por que devemos prestar atenção à ergonomia do trabalho? O primeiro ponto a salientar é que uma empresa que apresente problemas ergonômicos sofre com diminuição da qualidade produtiva. Então, ela pode acabar apresentando, inclusive, taxas maiores de absenteísmo por parte de seus colaboradores. Estes, por sua vez, acabam expostos a riscos que prejudicam a sua integridade física e mental. Para se ter uma ideia, lesões por esforço repetitivo, o LE, ele pode apresentar suficiente gravidade para levar à aposentadoria por invalidez de um determinado funcionário dentro da empresa. Então, já os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são os DORTs, eles são fonte de dores crônicas, como, por exemplo, bursite, mialgias, tendinites e outros males que nós já até estudamos em aulas anteriores, não é isso? Então, por isso, essa grande importância da implementação da NR17 junto à ergonomia dentro das empresas, a partir dela, da NR17, as empresas elas podem elaborar um programa de ergonomia funcional. E é para realizar esta ação que deve partir do levantamento de riscos ergonômicos. Daí a grande importância de nós fisioterapeutas sermos um fator essencial e primordial estarmos dentro dessas empresas. Para quê? Para que nós possamos realizar o nosso laudo ergonômico. Através do nosso laudo ergonômico, nós vamos estar avaliando toda a funcionalidade dos funcionários dentro da empresa, bem como a mobília, a iluminação, o piso, o ambiente de uma forma em geral. E para isso é necessário que o fisioterapeuta tenha embasamento suficiente sobre a NR17, porque ela vai ser a nossa norma que vai servir de parâmetro para a elaboração desse laudo ergonômico. O que acontece se essa norma NR17 ela for descumprida? O que vai acontecer? Para encerrar, cabe lembrar que o cumprimento da norma regulamentadora 17, ela pode trazer consequências para a empresa e seus funcionários. No caso do empregador, ele será notificado
se forem identificadas irregularidades durante a fiscalização. Como eu falei na aula anterior sobre a ISO 11.000-2000, 9.000/2000, como eu falei dessa grande importância dessas normas estarem presentes junto a essas empresas que adotam tanto a ISO 9.000-2000 quanto adotam as regulamentações da NR 17, nós sabemos que há um período em que as fiscalizações vão ser realizadas dentro dessas empresas. Caso o empregador ele seja notificado, se forem identificadas irregularidades durante a fiscalização, ele receberá então um prazo de 60 dias para correção. Se persistir o problema, a organização receberá multa e poderá ter de responder processo na justiça. Por isso, essa grande importância da NR 17 dentro das empresas. Gente, eu vou fazer uma organização das importâncias que se faz dentro da empresa que segue essa regulamentação da NR 17. Primeiro, vamos lá. A primeira importância. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe à NR 17 realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme esteja estabelecido nessa norma regulamentadora. Uma outra importância da NR 17 dentro das empresas é que ela vai fazer um levantamento, um transporte e descarga individual de materiais, seguindo um parâmetro ideal dentro da NR 17. Outro fator importante é que o transporte manual de cargas, ele designa todo o transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga. Então, gente, outros parâmetros que se faz importante na norma regulamentadora da NR 17 é que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Então, é necessário ter uma visão ampla, sucinta e objetiva na carga e descarga que aquele funcionário vai realizar dentro da empresa, com seus objetos de trabalho. Então, todo trabalhador, ele designado para o transporte manual regular de cargas que não as leve, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. Então, gente, é importante que esses funcionários que vão fazer a carga e a descarga, que não seja leve, que seja uma carga de moderada a pesada, ele tem que ser submetido a um treinamento. Como fazer a pegada dessa carga, como fazer o arremesso dessa carga e como fazer a descarga completa do objeto no local adequado. Além disso, é importante dentro da NR 17, com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas. O que significa dizer isso? Que esse transporte manual de cargas, ele deve ser usado
através de meios técnicos apropriados. Eu não sei se vocês já viram aqueles carrinhos que são elétricos, em que a carga, o objeto a ser transportado, ele é colocado na carroceria desses carros e eles são retirados com guincho, de acordo com o peso do objeto. Então, é importante ter em noção, ter em mente que toda carga e descarga de objetos pesados tem que ter meios apropriados para que possa fazer esse transporte, para que possa fazer a descarga dos mesmos, para que não possa lesionar o funcionário ao arremessar uma carga inapropriada para o peso que sua coluna paravertebral possa sustentar. Então, outro item importante dentro dessa norma regulamentadora da NR17 é em relação às mulheres e às trabalhadoras jovens, tanto mulheres quanto homens. Então, quando mulheres e trabalhadores jovens, a NR ela determina o seguinte, que se esses funcionários forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde e a sua segurança. Para, na verdade, gente, não causar principalmente lesões osteomusculares, principalmente da coluna paravertebral. Outro item importante que está dentro da norma regulamentadora da NR17 é o seguinte, que sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentado, o posto de trabalho ele deve ser planejado ou adaptado para esta função. Aqui, gente, entra todas as normas e adaptações da mobília dentro da ergonomia. E essas adaptações foram a que nós estudamos na aula de ergonomia e que vamos nos deter, aperfeiçoar no nosso laudo ergonômico nas próximas aulas seguintes. Outro item importante é que, dentro dessa NR17, é que para o trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, as mesas, as escrivanias e os painéis, eles devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Gente, prestem atenção neste item 10. Ele é importantíssimo para que vocês tenham um embasamento perfeito quando vocês forem elaborar o laudo ergonômico de vocês dentro das empresas que nós iremos designar cada grupo. Vamos lá. Quais são os parâmetros mínimos exigidos? Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Aqui, gente, vai levar uma grande importância para aqueles funcionários que trabalham dentro do escritório, que é necessário estarem sentados bastante horas do seu trabalho, colocar o que, gente? O computador na altura do campo visual, por exemplo, para evitar o quê? As lesões na córnea, colocar o tablado aonde o funcionário vai ter o apoio do braço e do antebraço, do punho, para que possa evitar uma lesão no punho e não venha desenvolver uma síndrome do túnel do carpo. A cadeira tem que ser adaptada à altura da sua coluna, de forma que também ela possa ser adaptada a um ângulo de 90 graus
dos seus membros inferiores. Por quê? Porque tem que favorecer o retorno venoso dos membros inferiores, evitando assim os problemas circulatórios, evitando assim as tromboses. É necessário também que seja feita essa adaptação do encosto da coluna paravertebral da cadeira. Por quê? Para evitar as dores osteomuscular da coluna, evitando assim vamos se dizer, as hérnias de disco, vamos se dizer, evitando de uma certa forma as protrações dos ombros, evitando que ocorra uma lesão na coluna paravertebral e o seu funcionário não venha desenvolver uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho e, consequentemente, o seu afastamento. É importante também para aqueles funcionários que trabalham muitas horas sentados, ter um mínimo de recomendação, como, por exemplo, ter uma área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, de forma que ele possa exercer seu trabalho com segurança, com qualidade, com conforto. É importante também que os funcionários que têm características dimensionais da mobília, ela possa possibilitar um posicionamento e uma movimentação adequada dos segmentos corporais, para que aquele funcionário tenha uma funcionalidade melhor durante a realização das suas atividades. Para o trabalho que necessita também da utilização dos pés, a NR17, ela proporciona a seguinte regulamentação. Ela diz que os requisitos estabelecidos anteriormente, os quais eu já até relatei, como, por exemplo, os pedais e demais comandos para o posicionamento pelos pés, eles devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem um fácil alcance. Não é para colocar os pés pendurados em cima da cadeira. Não é para colocar os pés pendurados em cima da mobília, mas que ele tenha um posicionamento e dimensão adequada, que possa realizar a sua movimentação, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador em função das características peculiares do trabalho a ser executado. Então, toda essa importância se faz necessário. Por quê, pessoal? Porque é interessante que os funcionários, durante a sua jornada de trabalho, que a maioria segue em 8 horas de trabalho, eles possam ter qualidade durante a realização das suas atividades. Eles possam ter conforto, eles possam se sentir seguros e, consequentemente, ser afastados de toda e qualquer lesão que aquele ambiente de trabalho possa possibilitar. Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem, 7 erros no escritório. Eu vou passar essa atividade para que vocês possam estar me respondendo, colocando no sistema do aluno online a resposta, aonde vocês estão observando esses 7 erros no ambiente de escritório. Por que o escritório? Porque é um local onde a maioria das pessoas que trabalham nas empresas tem maior lesão, né? Então, veja bem, a norma regulamentadora da NR17, ela está visualizando dentro dessa imagem 7 erros. E eu não vou responder agora, vou responder junto com vocês na próxima aula. Mas eu vou colocar essa imagem no aluno online e vou querer que vocês me respondam aonde que se encontra esses 7 erros. Essa é a atividade de vocês desta aula. Então, pessoal, para darmos continuidade à nossa aula, eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos
a todas essas normas que eu estava falando para vocês, né? Que eu estava relatando para todos vocês sobre a NR17. Sobre a NR17. Então, eu gostaria que vocês ficassem cientes de todas essas normativas, de toda essa importância dentro do ambiente de trabalho e que, a partir dessa norma ser estabelecida dentro de uma empresa e ser seguida todos os parâmetros de exigências dela, tudo vai se dar com qualidade. A produção exigida vai ser efetuada dentro do prazo estabelecido pelos dirigentes, bem como a qualidade, a funcionalidade dessas atividades por seus funcionários vão estar perfeitamente adequadas. Então, no caso, como eu falei anteriormente, bem antes, do empregador, ele não seguir essas normas da NR17, né? Ele vai ter o que, gente, de advertência? Ele vai ser recebido os fiscais dentro da empresa deles, eles vão ser avaliados. Tem irregularidade na mobília? Tem irregularidade quanto às funções exercidas pelo funcionário que não é de qualidade, o tempo de repouso não está sendo seguido? Então, os fiscais eles vão dar uma advertência aos empregadores, dando um prazo de 60 dias para correção. Se persistir o problema, a empresa ela receberá uma multa, né? E poderá ter de responder processo na justiça. Quando a transgressão ocorre por parte do funcionário, que já é diferente, olha só, se a transgressão é por parte da empresa, ela vai receber um prazo de 60 dias para correção. Dê importância ao que eu estou falando agora. 60 dias a empresa vai receber de prazo para ela fazer a correção do que não está devidamente sendo seguido de acordo com essa norma regulamentadora da NR17. Caso persista o problema, a empresa receberá multa e poderá ter de responder processo na justiça. Não é isso? Agora, se a transgressão for por parte do funcionário, o que acontece com ele? O funcionário, quando a transgressão ocorre por parte do funcionário, considera-se que houve um ato faltoso. E isto pode gerar até mesmo uma demissão por justa causa. Respeitar, gente, a NR17 evita também problemas trabalhistas, não só para a empresa, como para o funcionário também. Então, é importante fazermos uma anamnese da importância dessa aplicação da fisioterapia do trabalho junto com a ergonomia, seguindo todos esses parâmetros da NR17, gente. É importante para o funcionário. Por quê? Porque vai dar maior qualidade no ambiente de trabalho. Não é isso, gente? Você sabia que a qualidade de vida no trabalho ela pode funcionar como um diferencial competitivo? Saiba por que um ambiente de trabalho ele se torna diferencial no mercado de trabalho quando a empresa adota a ergonomia junto com o fisioterapeuta do trabalho, seguindo todos esses parâmetros da NR17. O capital humano, pessoal, sem dúvidas, é um dos principais em um ambiente corporativo. Sem os colaboradores atuando com suas expertises, nenhuma atividade empreendedora é possível. Por conta disso, a estratégia de negócio de uma empresa ela deve incluir a gestão de pessoas. E é uma das tarefas mais importantes para a lucratibilidade, né, gente? Então, manter os seus melhores profissionais dentro da empresa, ou seja,
evitar a evasão e conseguir novos talentos agregará muito valor para os negócios. Mais conhecimento, mais mão de obra são sinônimos de mais ganhos e crescimento. E associado essa mão de obra valorosa que vai proporcionar essa lucratividade para a empresa, é que se faz necessário o fisioterapeuta do trabalho aplicando a ergonomia, a cinesioterapia laboral dentro dessas empresas e seguindo a norma regulamentadora da NR17. Para reter os colaboradores, a saúde no ambiente de trabalho, ela deve ser trabalhada pelos gestores e pelo setor de recursos humanos, aonde estará contratando nós, fisioterapeutas, para estarmos trabalhando junto com a empresa, dando melhor qualidade à funcionalidade das atividades de seus funcionários, evitando o absenteísmo e, consequentemente, uma queda dessa produtividade e do lucro que a empresa tanto espera no final do mês, né? Então, a qualidade de vida durante o expediente, ela faz com que o colaborador se sinta motivado e, consequentemente, ele produza melhor. Isso vale tanto para os trabalhadores braçais ou não. Qualquer tipo de profissional, ele necessita de qualidade, gente, de vida no ambiente de trabalho. A QVT, ela é primordial dentro do ambiente de trabalho. A qualidade de vida do funcionário é importantíssimo para a realização das suas funções laborais, para a lucratividade da empresa. Então, isso se faz com que o funcionário ele se sinta valorizado e motivado a trabalhar. Apesar de ser algo óbvio, muitas empresas elas não gerem corretamente seus funcionários, ou seja, tem empresas ainda no mercado de trabalho aqui no Piauí, Ceará e pelo mundo afora que ainda não está se adaptando à NR17, nem tampouco à ISO 9000-2000. Não está tendo essa visão empreendedora de qualificar o ambiente de trabalho, de proporcionar conforto e segurança para os seus funcionários através da fisioterapia do trabalho. Então, essas empresas elas têm que estar atentas em cumprir com seus deveres legais, como os pagamentos, os recolhimentos, e se esquecem de que para tudo isso funcionar perfeitamente, existem seres humanos se empenhando e dedicando nas horas do seu dia a dia dentro dessas empresas. Então, muitas empresas elas só estão prestando atenção, só estão dando a importância apenas para esses deveres legais, como o pagamento e o recolhimento dos lucros. Elas não estão ainda dando tanta importância à qualidade de vida do trabalho, a QVT. Elas não estão dando importância à regulamentação dessa NR17 e nem tampouco da ISO 9000-2000. Então, na maioria dos casos, passamos mais tempo no trabalho do que com a família, o que já é algo bastante estressante, como eu já até falei em aulas anteriores sobre isso. Nós, funcionários, a maioria das vezes, passamos muito mais tempo no ambiente de trabalho do que com nossa família. E lá é por essa grande importância e razão de estarmos adaptados à NR17 na realização das nossas atividades, bem como essas empresas, ela qualificar o nosso trabalho e proporcionar essa segurança e conforto. Por quê? Porque é importante estimular a felicidade no ambiente de trabalho. Essa felicidade, esse conforto, esse bem-estar do funcionário dentro das empresas vai fazer com que eles mesmos se estimulem e consigam produzir cada vez mais e cumprir suas tarefas exigidas dia a dia, mês a mês, seguindo sempre a sequência da lucratividade que tantos empresários eles observam, eles desejam dentro das empresas. Então, para a empresa, o retorno disso é enorme.
e serve como um diferencial bastante competitivo em relação a outras empresas que não adotam essas normas regulamentadoras dentro das empresas, proporcionando a fisioterapia do trabalho junto à ergonomia. Quando a empresa ela dá importância a essa motivação profissional de seus funcionários dentro da empresa, é um time desacelerador de demissões. Vamos lá. Por que hoje as empresas dão essa importância da motivação profissional? Por quê? Vocês sabem me responder? Pensem bem aí. Um time desmotivado tende a apresentar o quê na cabeça de vocês? Assim, o que vem em mente? Um time desmotivado, ele tende a apresentar baixos índices de produtividade. Isso já foi comprovado em diferentes estudos em ambientes corporativos. Então, chefes que nunca dão feedbacks positivos e uma empresa que nunca reconhece nenhuma ação de seus funcionários no aumento da lucratividade, nunca presenteia seus colaboradores e que nunca incentiva o crescimento profissional, gente, o que vai acontecer com essas empresas? Por exemplo, o que vai acontecer? Vai ocorrer ações que desestimulam os funcionários. O lucro dessas empresas nunca vai atingir o objetivo final no final do mês. Nunca. E é fundamental que a empresa demonstre preocupação com o ambiente de trabalho e com a satisfação de cada funcionário. Só assim será possível descobrir um profissional que é realmente empenhado e quais são os gargalos nos setores e nos times os quais estão sendo submetidos a essa motivação profissional. É nítido também que quando um novo funcionário entra numa empresa, suas expectativas são altas, não é verdade? Então, demonstrar um bom trabalho para alcançar novos voos na empresa, subir de cargo, aumentar o salário posteriormente, são alguns dos desejos mais comuns para os novos colaboradores. E esse entusiasmo ele deve ser incentivado e permanecido dentro das empresas. Para que isso aconteça, o que é necessário, gente? A motivação, uma qualidade das atividades exercidas por seus funcionários, uma mobília adequada que proporcione conforto e bem-estar para os seus funcionários, não é isso? A empresa ela precisa oferecer uma série de possibilidades e benefícios para atender a essas expectativas, tanto de quem está entrando, como de quem já está há anos no negócio, direcionando os resultados individuais para um efeito coletivo. Então, a saúde e a segurança do trabalhador como motivação é primordial dentro das empresas. É importantíssimo fazer, se necessário, essa motivação para que esse funcionário venha se sentir seguro e possa desempenhar suas atividades com mais qualidade. Então, como já dissemos em outras aulas, né? O Brasil ele está em uma posição muito alta em relação aos países de mais acidentes de trabalho. E estes acidentes fazem com que haja uma onda de afastamento e assim impactando na produtividade da empresa. Trabalhadores que se sentem assim protegidos e saudáveis, eles são mais produtivos, se sentem mais confiantes para realizar suas metas de trabalho e, consequentemente, a produtividade de uma empresa gera a competitividade. Não é isso? Então, o cuidado com o trabalhador e seu bem-estar também é um investimento para a empresa. Investir no fisioterapeuta do trabalho, onde este profissional vai proporcionar uma ergonomia adequada, tanto nas atividades laborais quanto na mobília,
vai fazer a diferença no ambiente de trabalho. Como nós devemos realizar todo esse conforto, essa segurança, para manter a equipe sempre motivada e manter um ambiente diferencial para a sua empresa? Existem diversas possibilidades de reconhecimento profissional. Oferecer benefícios, estimular e proporcionar atividades físicas na empresa através da cinesioterapia laboral, que é outro assunto que nós vamos assistir, que nós vamos nos deter com mais minuciosa detalhe, vai ser nas próximas aulas, e que nós vamos ter o conhecimento do que é a cinesioterapia laboral. Como é que nós realizamos essa cinesioterapia laboral? Quais são os tipos de cinesioterapia laboral dentro de uma determinada empresa? Porque ela vai diferenciar-se de acordo com a atividade exercida dos funcionários em determinada empresa. Então, voltando, os benefícios que a empresa pode proporcionar aos seus funcionários, a cinesioterapia é uma, a ergonomia é outra atividade que pode ser beneficiada através do fisioterapeuta do trabalho, né? Assim como adotar cursos, adotar uma flexibilidade de horários, né? Traçar planos de carreira individuais, reconhecer ações positivas e cuidar sempre do clima organizacional. São algumas possibilidades que vão proporcionar QVT, a qualidade de vida dos funcionários, e que vai estar dentro das normas regulamentadoras da NR17, bem como da ISO 9000-2000. Então, basta colocar em prática para manter uma funcionalidade adequada, confortável e gerenciar resultados positivos dentro da empresa. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, né, que vai estar essa imagem, como eu já falei em outros momentos, a imagem sobre os 7 erros dentro do escritório, e que vocês postem essa atividade no prazo exigido. Gente, eu gostaria de deixar claro e importante que todas essas aulas, é importante que vocês venham assistir, que vocês venham somar o conhecimento de vocês. Toda e qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar via WhatsApp, via e-mail. Vou estar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu espero que vocês tenham adquirido conhecimento e embasamento sobre a ISO 9000-2000, bem como sobre a NR17, que nós vamos dar continuidade aos parâmetros de avaliação de mobília e atividades de todos os setores, seja ela de carga, descarga, escrituário, dentro do ambiente de trabalho. São quesitos que nós vamos trabalhar com embasamento sobre a norma regulamentadora da NR17 na próxima aula. Eu desejo para vocês um ótimo dia, todos fiquem com a paz do Senhor e que tenham bastante saúde e que fiquem em casa.